Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Quem fala aqui é Ângela Nóbrega. Hoje aqui estamos na casa da mamãe, aqui no Rio de Janeiro. Estamos aqui para mais um devocional e o nosso devocional hoje vai falar sobre Liberta-me de mim. E o nosso devocional hoje está no Evangelho que Paulo escreveu para os Romanos, no capítulo 7, nos versículos 19 e 20. O Evangelho de Jesus diz o seguinte: porque eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Olha como Paulo nos faz refletir no dia de hoje. Ele era um homem que aceitou a presença de Jesus. Nós sabemos que Paulo, ele perseguia, os cristãos, mas quando ele, a caminho de Damasco, viu Jesus, ele se entregou totalmente e foi um dos missionários, acho que foi o maior, na verdade, missionário apóstolo que já existiu. E ele falava com tanta convicção de Jesus, mais forte até do que aqueles que conviveram com Jesus, muitas vezes. Então, aqui Paulo traz para nós o que ainda nos atrapalha. A Natália trouxe para nós aqui falando sobre olhar para Jesus, que a gente precisa olhar para Jesus. Se a gente sabe que a gente precisa melhorar e a gente não melhora, é porque a gente está aprisionado, é porque a gente não está olhando para a pessoa, que a gente tem que olhar. Como Pedro, que Natália trouxe, que ao tirar os olhos de Jesus, ele começou o quê? Ele começou a afundar. E é isso que acontece. Se a gente tira os olhos de Jesus, a gente vai afundar. E a gente vai estar aprisionado, escravos do nosso pecado. Aqui em 1 Coríntios, eu vou ler para vocês também, Paulo traz o seguinte, 1 Coríntios 6, no versículo 12, ele diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Não preciso estar fazendo as coisas como o mundo dita as regras. Jesus, ele veio, ele não se contaminou. Ele se manteve fiel a Deus e ele deixou o exemplo dele, porque ele sabia o quão difícil seria para nós. Ele sentiu na carne, porque a nossa carne, ela grita para que o espírito seja abafado. E o que acontece? Somos nós. Muitas vezes a gente vai colocar a culpa no outro. A gente quer que o outro melhore, a gente quer que o outro se converta, a gente quer que o outro pare de mentir, a gente quer que o outro pare de fazer fofoca, a gente quer que o outro sempre faça alguma coisa, mas a gente não olha para o nosso eu. Quantas vezes pessoas que estão em templos, pessoas que estão na igreja e não conseguem perdoar, pessoas que conseguem olhar para o irmão e ficar fazendo fofoca, pessoas que olham para a sua vida e não saem do lugar. Por que não saem do lugar? Porque estão escravas. Ser escravo, muitas vezes as pessoas falam, aquela pessoa é escrava da bebida, aquela pessoa é escrava das drogas, mas muitas vezes nós somos escravos de nós mesmos. Somos nós o nosso maior inimigo, porque o nosso egoísmo, ele grita, a nossa carne grita. O câncer da humanidade. O câncer da humanidade é o egoísmo e o orgulho, porque eles nos afastam de Deus, eles nos afastam de crescer. E é isso que o Paulo traz. Paulo traz mais, ele diz que os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Mas o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor para o seu corpo. O que ele está dizendo aqui? O pecado não é para o nosso corpo. O nosso corpo é do Senhor, é templo do Espírito Santo. Aí eu pergunto para você e para mim no dia de hoje, se eu estou pecando, se eu estou mentindo, se eu estou praticando o que eu não devo, se eu estou traindo, se eu estou fofocando, eu estou com o Espírito Santo de Deus, eu estou com Deus, ele vai habitar comigo, ele vai habitar junto comigo, eu fazendo as coisas que eu sei que eu não preciso mais fazer, que é como Paulo diz, o que eu quero eu não faço, mas eu sei o que eu tenho que fazer e eu não tenho feito. Aí é mais fácil eu colocar a culpa no outro. Os devocionais que nós temos feito está chamando a atenção para nós nos consertarmos. Muitas vezes a pessoa te acusa, você é cristão, você é isso, você é aquilo. Não importa. Tem uma frase de Chico Xavier que diz assim: eu deixo para o outro o direito dele ser como ele quiser, mas eu deixo a mim o dever de ser cada vez melhor.
E é isso, eu preciso me concentrar no que Deus quer para mim. Muitas vezes o meu chamado vai ser para renúncia. Eu preciso renunciar, eu preciso dizer não, mas eu não posso ficar olhando para o irmão, eu tenho que olhar para o que o Deus quer de mim, o que Ele quer de mim. Se eu fosse olhar para o mundo, se eu fosse olhar para as coisas do mundo, eu não estaria casada, eu não estaria vendo um milagre que hoje eu vejo no meu marido, em mim mesma. Nós não estaríamos vivendo um grande milagre. A gente não estaria construindo nossa casa. Se eu fosse ver pelo lado humano, eu não estaria vendo isso. Se eu fosse olhar pelo lado humano, Deus não teria curado o meu ventre. Mas eu não vivi um milagre como Sara. Mas Sara teve o seu milagre, ela gerou aos 90 anos. Nada é impossível para o meu Deus. Nada é impossível para o nosso Deus. Então, se você recebeu uma palavra contrária, se você, como disse hoje Natália, e como tem sido feito aqui nos devocionais, se você precisa mudar, se você precisa dizer não, se você precisa dizer como Paulo aqui, e ele mais pra frente ele diz que ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Nós não somos de nós mesmos, nós somos do nosso Deus. Jesus, ele veio para nos ensinar a amar, ele veio para nos ensinar a sermos melhores. Então é necessário que a gente renuncie, que a gente se liberte do nosso eu egoísta, do nosso eu orgulhoso, para que a gente possa viver os milagres que Deus tem preparado. A gente muitas vezes retarda o nosso milagre, porque a gente diz não ao que Deus está pedindo para que a gente faça. A gente prefere colocar no outro a culpa de uma coisa que a gente sabe que a gente precisa fazer. Por quê? Porque o nosso orgulho fala mais alto, porque o nosso eu fala mais alto. Mas como eu disse aqui, para você viver o seu milagre, para você ser liberto desse pecado, para você ser liberto de você mesmo, é necessário que você renuncie. Renuncie, diga não ao que o mundo está dizendo para você fazer. E ouça a voz de Deus. Olhe para Jesus, como Natália falou. E como temos trazido, muitas vezes nós vamos falar aqui de carinho, de amor, mas muitas vezes nós vamos admoestar, porque a palavra primeiro vem pra gente, como nós sempre dizemos aqui. Primeiro vem pra gente, então vamos olhar para dentro de nós. E o que tiver que tirar, tire, para que você possa viver o seu milagre. Não entendo o meu próprio agir, sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior, tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então vamos pedir para Deus que Ele liberte-nos de nós mesmos, do nosso eu, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, porque sabemos, se Ele é templo do nosso corpo, se o Espírito Santo é templo do nosso corpo, se Ele habitar em nós, nós vamos vencer. Nós vamos vencer qualquer mar. Nós vamos atravessar a muralha. Nós vamos passar por todo esse deserto. E a gente vai continuar firme. E vamos conquistar. E vamos vencer. E vamos chegar no nosso milagre. Escute essa palavra. Faça a sua parte. Faça a sua parte, porque Deus vai fazer a dele, mas a sua, a minha, somos nós que vamos fazer. Fique com essa palavra, uma semana abençoada para você e para toda a sua família. Em nome de Jesus. Amém.